Boa noite a todos e todas. Hoje, no dia 3 de fevereiro de 2026, nós daremos início à segunda aula síncrona da unidade temática Trabalho de Conclusão de Curso 1, que compõe o curso de especialização na educação à distância em EPT, certo? Quem fala é o professor Robson Salvador de Araújo, professor da instituição, que é o professor formador também desse curso, nesta disciplina de TCC. Então, eu vou aqui compartilhar a tela. Eu lembro para vocês que a partir desse momento eu deixo de visualizar o meu painel aqui com vocês, passo a observar apenas o meu slide, tá? Para que a gente possa acompanhar aqui a aula. Então, pessoal, como eu já disse para vocês, essa segunda aula síncrona, ela intitula Aspectos Teóricos e Metodológicos da Pesquisa Autobiográfica na Educação, né? E aqui eu gostaria, na aula passada, a ideia era tentar apresentar para vocês os objetivos principais dessa disciplina, desta unidade temática do trabalho de conclusão do curso, e que vocês pudessem entender como se constrói o percurso formativo de vocês, também apresentar a proposta em termos de trabalho de conclusão de curso, né, de quais são as especificidades que é previsto no PPC do curso de vocês, mas também em todos os cursos que estão ocorrendo em rede, né. Então, só para lembrar e reforçar aqui, o trabalho de conclusão de curso vai ser dividido em 3 partes, um em cada final de unidade, né. Esta é a primeira parte, ainda a gente vai ter a segunda e a terceira, que aí é onde vocês vão estar desenvolvendo. O principal objetivo desta disciplina é desenvolver um plano de formação, que é uma espécie de projeto onde vocês vão estar construindo, projetando a trajetória de pesquisa de vocês ao longo do curso, né? O modelo, e aí que eu vou explicar um pouquinho mais, vocês vão construir lá no TCC3 um relatório de formação. E esse relatório de formação, ele tem uma especificidade do tipo de pesquisa que vocês vão desenvolver. Vocês vão desenvolver um tipo de pesquisa que combina uma avaliação de uma temática, de uma problemática na educação à distância, somada à sua experiência do curso. Então, quando vocês chegarem a desenvolver o relatório de formação, vocês vão estar desenvolvendo aquilo que alguns autores chamam justamente de pesquisa autobiográfica na educação, ou seja, vocês vão estar analisando, avaliando a sua trajetória, tanto pretérita, mas, sobretudo, ao longo do curso. Inclusive, o texto de uma pesquisa autobiográfica se aproxima muito de outros instrumentos de pesquisa na educação, como, por exemplo, e das ciências sociais como um todo, como, por exemplo, o relato de experiência. Você vai falar sobre uma determinada experiência num certo percurso formativo, certo? Inclusive, podendo ser utilizada a primeira pessoa, tá bom? Então, são esses 2 elementos, a investigação de uma temática ao longo do curso, e lá no final vocês vão estar falando sobre como vocês desenvolveram essa investigação e quais foram as suas experiências ao longo do curso. Por isso que eu acho que essa segunda aula síncrona é fundamental, porque aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa metodologia e alguns aspectos teóricos metodológicos sobre o que é esta pesquisa autobiográfica e como se constrói essa pesquisa autobiográfica na educação, tá? Então, como de costume, a nossa aula ela vai ser dividida em 3 partes. A primeira, eu vou tentar aqui esclarecer e reforçar alguns termos e tirar algumas dúvidas que possam estar abertas desde a aula anterior e talvez até no desenvolvimento do exercício de vocês. Sempre, como eu falei na primeira aula, a ideia é que a gente possa ir aos poucos compreendendo a especificidade desse trabalho de conclusão de curso, e aqui eu vou tentar reforçar algumas coisas que eu já disse lá atrás. Em seguida, no segundo momento, o coração da aula, que a gente vai falar sobre aqui esses aspectos teórico-metodológicos na pesquisa na educação, e por último, eu vou fazer algumas indicações de leituras, né, que é o que eu estou chamando aqui, ler a experiência de outro, né, até para que vocês possam aprender a desenvolver esse tipo de pesquisa e produzir esse tipo de texto autobiográfico.
Bom, pessoal, nesse primeiro momento, sobre esclarecimento de dúvidas e termos, eu acho que é central que a gente consiga entender exatamente a diferença, tal como nós estamos utilizando nesse curso, desses três termos que nós temos aqui, do plano de formação, do relatório de formação e do memorial. Eu vou repetir novamente, até porque houve uma confusão, né, porque o termo memorial de formação, ele é utilizado em muitos cursos, né, como algo similar ao que nós estamos tratando aqui de relatório de formação, tá? Mas vocês vão observar que o memorial aqui é um espaço diferente. Então vamos começar, tá? O plano de formação, que é o principal objeto do trabalho de vocês nessa disciplina. O objetivo dessa disciplina é vocês estabelecerem, né, concretizarem, sistematizarem um plano de formação. Então, o plano de formação é semelhante a um projeto que muitos fazem para entrar no doutorado, no mestrado, para concorrer a algum tipo de edital. Né? O projeto é você projetar algo, é você tentar racionalizar uma experiência de forma prévia, uma experiência que vai ser desenvolvida futuramente, tá? Então, é semelhante a um projeto no qual você fará um planejamento dos objetivos e das estratégias de pesquisa que você desenvolverá ao longo do curso, em todo o processo formativo, né, no curso de AD na EPT, a partir da seleção de uma problemática. Então, aqui, vocês vão ter que observar duas coisas, né? A primeira delas é exatamente esse tema, esse problema, essa justificativa, esses objetivos. E o segundo é como vocês vão, ao longo das disciplinas, desenvolverem essa investigação. Tá? Então, esse é um planejamento para todo o curso daqui para frente. Já o relatório de formação é o gênero textual do seu TCC. Você vai fazer um relatório de formação. Né? Nele você relatará o seu percurso formativo ao longo do curso, a partir da investigação de uma problemática definida no plano de formação. Será um texto de caráter autobiográfico. Então, o relatório de formação é um relato, né, da sua experiência ao longo do curso. E como você, ao longo do curso, foi desenvolvendo leituras, reflexões, pensamentos sobre uma temática específica, tá? E aqui eu tenho que repetir, diferentes maneiras, a mesma coisa. Normalmente, quando você escreve um TCC mais tradicional, em formato de artigo, geralmente você fala sobre uma temática específica e levanta os dados sobre aquela temática, faz a leitura, o levantamento bibliográfico e trata de forma objetiva aquela temática. Aqui, você vai fazer duas coisas. Você vai trazer essa temática, mas você vai falar como, ao longo do curso, você foi investigando e foi aprendendo sobre essa temática. Então, a gente tem um tipo de escrita, por isso que ele tem esse caráter autobiográfico, porque você vai partir da sua experiência ao longo do curso e de forma que você vai investigando essa temática ao longo do curso. Este daqui é o relatório de formação. Já o memorial, que repito, em alguns cursos ele é tido como que nós estamos chamando de relatório de formação, né? Por exemplo, em concursos, em alguns concursos públicos, em algumas seleções para livre docência, ou até mesmo para titularidade de professor em algumas universidades, é utilizado o memorial de formação como gênero textual. Mas neste curso, geralmente, tanto no PPC como nos materiais didáticos que vocês vão ler quando se fala de memorial, ele está falando num sentido mais específico, certo? Ele é muito mais um instrumento de pesquisa. Então, ele é um instrumento de registro individual de aprendizados, de pesquisa, citações, dúvidas, experiências acumuladas ao longo do tempo. Ele servirá de instrumento para a confecção do relatório de formação, não é o gênero textual. Então, qual é a orientação do curso? Em todo o curso, todas as atividades, todas as leituras, todas as participações no chat, tudo que vocês fizerem ao longo do curso, todas as leituras que vocês fizerem, inclusive por fora do curso, como leituras complementares, etc.,
e todas as reflexões que você tiver, inclusive daquela temática, vocês vão registrando no memorial. O memorial ele pode ser um caderno, pode ser um arquivo, algo que vocês possam ir desenvolvendo. É bom que tenha datas, né? Que em cada uma das disciplinas você pode colocar aquela disciplina e essas observações, esses registros daquela disciplina. Se você fizer de forma sistemática esse memorial, e é um registro individual, certo? Ao final do curso, quando você estiver lá na frente, no final do curso, você vai ter todo o material para você ler todo aquele material e ver as experiências, as reflexões que você tem, e o relatório, ele vai ser construído em cima deste memorial, a partir destes registros. Por isso que é fundamental que vocês aprendam e desenvolvam justamente este memorial de formação, ok? Então, é assim aqui a gente divide plano de formação, em geral, é um projeto que vocês vão estar estabelecendo a perspectiva de uma pesquisa na temática ao longo do curso. O relatório de formação, o gênero textual do TCC, onde vocês vão relatar vão relatar as experiências e os aprendizados ao longo daquele curso, e o memorial é um instrumento de registro de aprendizado que vai servir de base para o relatório de formação. Então, acho que isso daqui é muito importante que vocês tenham muito claro na cabeça de vocês, certo? E reforcem bastante o sentido de cada um desses termos para que não haja confusão, ok? Então, aqui eu estou ainda trazendo aqui, eu já trouxe para vocês, gente, eu vou reforçar aqui, é fundamental que vocês leiam o PPC do curso de vocês. Lembrando lá que no material de apoio, eu deixei disponibilizado o PPC do curso de vocês, até porque quando vocês estiverem traçando os objetivos na questão número 4 da atividade, que vocês vão estar ali estabelecendo os objetivos no plano de formação, vocês vão ter que dizer, um dos elementos fundamentais é ter que dizer como essas disciplinas, elas podem colaborar com a investigação da sua temática, da temática que você selecionou. E como professor, que eu vou saber como essa disciplina vai colaborar com esta temática. Basta você entrar no PPC do curso, existe toda a parte de baixo, a última parte, que é o inventário de disciplina. Então, lá vai ter o nome da disciplina, vai ter a ementa da disciplina, e vai ter uma série de artigos, de livros, inclusive com links, para que vocês possam ver e pesquisar. Então, o próprio PPC ele já apresenta para vocês como esses componentes podem colaborar numa futura investigação de vocês, tá? E aqui eu sempre vou estar reforçando como é o percurso, o caminho que vocês estão desenvolvendo, tá? No primeiro módulo, e eu vou repetir o que eu já tinha colocado na aula passada, no primeiro módulo vocês fizeram um núcleo comum, porque é igual em todos os cursos que estão ocorrendo em rede, no curso de docência, no curso de gestão e neste curso de EAD. E a partir do segundo módulo, você tem mais dois núcleos específicos, a fase 1 e 2, onde você vai ter justamente disciplinas que tratam do tema específico do curso, no caso, a EAD, tá bom? Então, você vai, e claro, ao final de cada um desses núcleos, desses módulos, você tem um TCC. Nós estamos exatamente aqui, tá? Por isso que vocês vão fazer um plano de formação aqui, porque a partir de agora, vocês vão estar desenvolvendo mais pelo menos 8 disciplinas, além das 2 TCC, que são sobre temáticas amplas e que se inserem nos estudos da educação à distância, tá bom? Então, é muito importante que vocês compreendam o PPC do curso de vocês e entendam como o curso é construído e como vocês vão desenvolver, né, esta pesquisa ao longo de todo o curso. Aqui, pessoal, eu trago para vocês um mapa conceitual, certo? Para que a gente entenda um pouquinho aquilo que eu já estou falando aqui, tá? Como que vai ser construído o relatório de formação. O relatório de formação, ele tem 2 eixos. O eixo do conhecimento e o eixo da experiência. No eixo do conhecimento, vocês vão estar, é a parte da investigação que vocês vão estar desenvolvendo a respeito de uma determinada problemática que tenha uma relação com a educação à distância na EPT. É muito importante, porque esse é o tema do curso de vocês, tá? Então, agora, quando vocês, não sei se ficou claro na primeira aula,
e até aparecer essa dúvida, alguns tutores trouxeram essa dúvida, a temática que vocês estão desenvolvendo tem que ter relação com o curso de vocês, certo? Então, digamos que você está falando de evasão. Bom, evasão é um tema da educação como um todo, mas se você vai investigar a evasão num curso de EAD, na EPT, você deve tentar imaginar o tema da evasão na educação à distância na EPT. Deu para compreender? Então, é isto que vocês têm que fazer, é combinar esta temática, relacionando ela à educação à distância na educação profissional e tecnológica. Então, neste eixo, esse eixo do conhecimento é o eixo do desenvolvimento da reflexão de uma determinada problemática. Já o eixo da experiência é a sua própria experiência ao longo do curso. É claro que você vai ter experiências pretéritas que podem ser utilizadas, né? Inclusive na justificativa do trabalho de vocês que vocês estão desenvolvendo agora, um dos elementos que tradicionalmente a gente utiliza na justificativa é como minha vida me levou a tentar investigar determinada problemática. Isso pode ser uma experiência profissional, ou pode ser experiência como aluno, ou pode ser uma experiência de qualquer tipo de natureza. Isso é importante. Mas o mais fundamental é a experiência no curso, ao longo de todo o processo formativo, certo? E isso tem a ver tanto com suas vivências nas unidades temáticas, com o desenvolvimento nessa unidade temática de aprendizados, leituras, atividades, reflexões. Então, esta é a experiência. Aqui a gente não está falando do conhecimento que você acumula ao longo do curso, e sim da forma como você recepcionou este curso. Tá? Já no eixo do conhecimento, você tem isso que eu tenho dito, né? Essa seleção da problemática, dessa temática, de um problema que vocês vão encontrar no âmbito da educação à distância, na educação profissional e tecnológica, e do acúmulo de leituras e investigações que você vai desenvolvendo ao longo do curso. A seleção da problemática, como já falei na aula passada, ela pode ter relação com a vida de vocês, mas ela também deve ter uma relação com o próprio curso. Professor, como que eu posso saber qual a temática, a problemática que eu vou desenvolver em relação ao próprio curso? Acabei de dizer, o próprio curso para vocês apresenta unidades temáticas, né, que são grandes áreas da educação à distância. Você encontrando alguma dessas áreas, pode ser mais de uma, inclusive, pode ajudar você a encontrar a problemática. Além disso, você também pode utilizar, né, de outros instrumentos para tentar encontrar essa temática. Por exemplo, eu deixei para vocês, como material complementar, uma lista de temas e problemas que está tanto no PPC do curso, está no e-book, que eu deixei à disposição sobre pesquisa na educação à distância, certo? Como está também no próprio material didático do curso de vocês, tá bom? Então, novamente, o relatório de formação será o resultado da fusão ou da reflexão sobre a experiência no curso junto com o desenvolvimento de um determinado conhecimento, ok? Aqui, ainda aqui, tentando esclarecer dúvidas, aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre o relatório de formação, que é lá no final do curso, tá? Então, o relatório de formação, como que será? Tentem visualizar comigo. A gente ainda não tem um modelo pré-definido, porque, obviamente, que a gente está construindo esse curso, e tem um curso de docência que está terminando agora, e algumas das nossas respostas já vão ser bem solucionadas lá no TCC2. Porém, a gente já sabe uma coisa, o relatório de uma formação ele vai ser uma pesquisa sobre uma temática, problemática, desenvolvida ao longo do curso. Será um relato de experiência da sua trajetória no curso. Trata-se de um relato autobiográfico, e a gente já vai tratar sobre esse tema da autobiografia, no qual você elaborar uma narrativa do seu percurso formativo, avaliando sua experiência no curso e o conhecimento desenvolvido sobre uma temática específica. Aqui eu sistematizei aquilo que eu expliquei agora há pouco. Já o memorial, e é isso que eu estou falando, qual é a relação entre o memorial e o relato de formação? No memorial, no registro, nessa forma de registro, é o que algumas pesquisas, sobretudo na antropologia, poderia ser chamado de caderno de campo, tá? Caderno de registro. Nesse memorial, vocês vão registrar o que ao longo do curso para favorecer a construção do relatório de formação.
A discussão teórica sobre EPT e EAD na EPT, essa discussão teórica vão estar em todas as disciplinas, mas teve nas duas disciplinas de trabalho e educação, Fundamentos Teóricos da Educação 1 e 2, certo? Experiências pretéritas, coisas que, digamos que em algum momento do curso, o professor, uma aula, um texto, me fez lembrar alguma coisa que eu vivi na minha vida e que tenha relação sobre aquele meu tema. Você pode também relatar essas lembranças para depois você poder utilizar. E essa experiência pode ser na sua própria formação acadêmica, na sua própria formação individual. Inclusive, eu já disse que isso pode ser utilizado, inclusive, na justificativa do plano de formação. A investigação sobre problemática específica, e essa investigação deve ser feita ao longo do curso, utilizando as diferentes disciplinas, sempre quando o professor propor alguma atividade, tentem trazer para a sua pesquisa, por mais que as temáticas sejam diferentes, é possível tentar trazer, né? E experiências nas várias unidades temáticas do curso, tá? Então, essas coisas aqui, essas experiências pode ser, por exemplo, eu participo de um fórum, e esse fórum, alguém fez uma determinada pergunta que levantou uma questão. Eu vou lá e falo, no fórum da disciplina tal, foi perguntado isso e isso me fez desenvolver determinadas reflexões. Ou seja, o memorial é esse espaço de registro. Se você conseguir, de forma disciplinada, desde a primeira disciplina do curso, ou pelo menos a partir agora da segunda unidade, construir esse memorial, o relatório de formação, ele basicamente vai ser uma sistematização desse memorial, né? Porque vocês, aqui no relatório de formação, você vai estar ali narrando as suas experiências no curso, e o relatório de formação você vai fazer esse relato, você vai ter esse... Será muito difícil vocês desenvolver o relatório de formação sem o memorial. Porém, não impossível, claro que é mais difícil, até porque as atividades que vocês estão desenvolvendo, todas estão registradas aqui no ambiente virtual, e vocês podem recorrer também a essas atividades, também pode ajudar no memorial. É muito indicado que vocês utilizem nesse memorial diferentes formas de organização do pensamento, mapas mentais, resumos, certo? Quadros comparativos. Tem gente que é muito visual, consegue aprender por desenho, tem gente que é mais conceitual, por palavras. Se utilize diferentes estratégias de aprendizado para registrar essas experiências e aprendizados no seu memorial, que isso facilitará no relatório de formação. Pessoal, agora a gente passa para a segunda parte da aula. Até aqui eu já basicamente repeti o que eu disse em algumas coisas, repeti, reforcei e aprofundei alguns elementos que eu disse na aula anterior. A partir de agora eu gostaria de trazer aqui para vocês um conjunto de reflexões que são baseadas em textos. Esses textos, eles estão disponibilizados no ambiente virtual. Recomendo a leitura para aqueles que gostam de ter um preparo teórico, metodológico mais sistemático, inclusive, se caso vocês futuramente tiverem algum interesse em fazer algum tipo de publicação, ou até mesmo desenvolver algum mestrado na área, são textos fundamentais no âmbito dessa pesquisa qualitativa da educação, sobretudo a questão das narrativas biográficas, que está crescendo. Existem vários periódicos no Brasil que publicam relatos de experiências, né, e narrativas autobiográficas na educação, tá? Aqui eu estou trazendo um texto, primeiramente, da Passegui Nascimento Oliveira. A Passegui, sem dúvida alguma, é a principal pesquisadora no Brasil dessa temática, narrativas autobiográficas, uma das principais, e o texto dela é Narrativas Autobiográficas como fonte e método de pesquisa qualitativa em educação. É um texto que vai meio que sistematizar justamente a ideia de que narrativa, você pode estudar as narrativas biográficas suas, autobiográficas suas, ou de outras pessoas que desenvolvem essas narrativas, que também pode ser feito isso, tá? Então, é uma fonte, mas também tem uma metodologia de tratamento desse tipo de fonte específica, tá bom? Então, aqui ela faz uma revisão, né, a história da pesquisa autobiográfica como fonte, método de investigação científica. Aqui é muito importante dizer que não é apenas no campo da ciência e da educação que a pesquisa autobiográfica é desenvolvida, né? Ela vem se desenvolvendo há um bom tempo, né? Mas ali nos anos 40, 70, você vai ter justamente pela emergência de perspectivas estruturalistas, onde
os indivíduos são menos importantes do que a avaliação, a análise das estruturas sociais, então você vai ter aquilo que alguns cientistas sociais chamam da morte do sujeito, né? Um eclipse do biográfico, uma falta de interesse de pesquisa sobre as biografias nas ciências humanas e sociais, tá? Muito embora o gênero textual, sobretudo aquele gênero textual ligado à literatura, da biografia e da autobiografia, é um gênero textual que há muito tempo, há alguns séculos, é muito importante, no século XX não cansou de crescer. Mas nas ciências humanas e sociais você teve certo desinteresse entre as décadas de 40 e 70 por conta dessas linhas teórico-metodológicas estruturalistas. Porém, a partir dos anos 80 aos anos 2000, inclusive está em voga hoje, como eu estava dizendo há pouco, você vai ter o chamado retorno do sujeito nas ciências humanas e sociais. Há uma nova compreensão de que o indivíduo, a subjetividade, o sujeito, não é apenas consequência de uma determinada estrutura, mas compreender o sujeito, né, a trajetória de um determinado indivíduo, pode permitir a gente reconstruir um todo social. Então, você vai ter um novo interesse justamente por esse tipo de fonte, né, e de método na pesquisa qualitativa, nas ciências sociais de maneira geral, mas na educação em específico, né? Então, a pesquisa autobiográfica na educação, desde esse período, mas sobretudo a partir dos anos 2000, vai ter cada vez mais interesse. E até aqui eu posso trazer, existe tanto aquela pesquisa autobiográfica, que você, como pesquisador, investiga as suas próprias experiências, que é o caso desse curso, como também em alguns programas de pós-graduação, aqueles tipos de pesquisa autobiográfica, que você investiga autobiografias produzidas por outros educadores, por exemplo. E qual é a vantagem dessa pesquisa autobiográfica? A questão da reflexibilidade. Há uma disposição humana para refletir sobre si e as experiências vividas. Talvez isso, né, é uma das peculiaridades mais interessantes do ser humano, que é a nossa capacidade do que alguns filósofos chamam de consciência de si, de autorreflexão, de autoconsciência. Então, a gente já faz uma análise da nossa reflexão, avalia as nossas experiências vividas e, claro, narra ela, constrói um texto narrativo sobre essas experiências. E isso é algo muito importante, até em alguns aspectos terapêuticos, né? Falar sobre si também é um dos pilares da psicanálise, por exemplo. A centralidade da relação indivíduo, experiência, narrativa. Então, indivíduos que possuem experiência, que narram essas experiências, constroem conhecimento. Então, diferente de algumas concepções estruturalistas que observavam na experiência individual apenas ilusão, alienação ou ideologia, aqui essa nova perspectiva ela traz a ideia de que o indivíduo que vive e que avalia essa experiência, narra essa experiência, ele produz conhecimento, certo? E, claro, a gente tem um cuidado ético, isso é muito importante, porque a gente não apenas trabalha na pesquisa autobiográfica, por isso que aqui eu utilizo esse parênteses aqui, a gente não apenas trabalha com a nossa própria vida, a gente também trabalha com a vida dos outros, né? E a gente tem que ter cuidado com uma pesquisa de biografias de maneira geral, né? Com o risco de violência simbólica e o respeito à singularidade e legitimidade da voz. Mesmo quando nós somos críticos, a gente tem que ter mantido um certo cuidado ético ao pesquisar desenvolver esse tipo de pesquisa. Aqui eu trago para vocês um recorte desse mesmo texto, de um outro texto da Passegui, tá? Que ela diz o seguinte: a pesquisa autobiográfica pode ser entendida como estratégia de investigação qualitativa. A partir das narrativas das histórias de vida dos grupos humanos, sua leitura do mundo, seus sentimentos, percepções e interação com o contexto social em que estão situados, né? Então, é uma estratégia de investigação qualitativa e que a gente, a partir dessas narrativas, a gente começa a desenvolver uma série de situações em termos de pesquisa. No campo educacional, a pesquisa autobiográfica tem sido instrumento de intervenção na prática e na formação de professores, conferindo-lhes a possibilidade de descrever e compreender o seu meio e os elementos que o movimentam. Isso aqui tem sido bastante utilizado, não apenas como produção científica, mas também, né, a gente aqui pode citar alguns autores,
como o Tardif, que a gente fala sobre a questão dos saberes docentes, né, e a valorização da diversidade e multiplicidade desses saberes docentes. Então, o aluno que, por exemplo, está se formando professor, ele entrar em contato com as narrativas biográficas dos outros professores e permitir que ele, por exemplo, construa a sua própria narrativa autobiográfica, é um processo de aprendizado e de formação, professor. Eu acho que por isso que este curso é tão interessante, esse modelo de TCC, apesar de ser diferente, ele tem muita potencialidade, porque ele vai permitir que todos nós, aqui só este curso tem mais de 200 alunos, possamos construir e compartilhar nossas próprias narrativas. E isso aqui é um meio, né, muito poderoso para compreender o nosso meio, compreender o nosso fazer, tá? Aqui eu trago outro texto da Passeguir, tá? Que é aquele texto de 2011 que eu tinha citado há pouco aqui, né? Que ele traz aqui a experiência e informação, que está na revista, né? Na revista Educação, de 2011, e ela traz uma outra dimensão, ela diz que existe também uma dimensão autopoética, né? Nessa relação entre a experiência e a identidade, na forma como a gente se vê, né? Ela fala o seguinte: ao narrar sua própria história, a pessoa procura dar sentido às suas vivências e, neste percurso, constrói outra representação de si, reinventa-se. Então, esse processo por isso autopoética, né? De alguma forma, quando a gente narra, a gente não apenas reproduz o que a gente viveu, mas a gente também reconstrói aquela experiência, ou até mesmo constrói uma nova subjetividade no próprio processo narrativo, tá bom? Então, há essa própria reinvenção de si. Esse debate, do ponto de vista teórico da experiência e informação, ela remonta a algumas tradições, e aqui eu posso citar para vocês, sem me aprofundar muito, embora o debate teórico é muito interessante e recomendo a leitura desses autores, ela advém da tradição hermenêutica e tem como nomes mais conhecidos, alguns dos nomes mais conhecidos, o Dilthey, que é um autor importante do século XIX, e o Paul Ricoeur, né, que é um dos grandes pensadores, o francês Paul Ricoeur do século XX, que eles trazem essa problemática. O Dilthey, ele traz esse elemento da consciência histórica, né, da consciência do ser no tempo, de como a gente, né, é capaz de se conhecer e conhecer ao nosso próprio tempo a partir do momento que a gente cria e desenvolve esse conhecimento, essa consciência histórica, tá bom? E essa reflexidade seria inerente à vida, né? Aí ele diz, e essa é uma questão fundamental, né? Porque penso desse modo sobre mim mesmo e sobre a vida? O que faz que eu acredite nas coisas que eu acredito? Que eu defenda as coisas que eu defendo? E aqui eu posso, como professor, também questionar o que me levou a adotar estas metodologias de aprendizado? Quais seriam as outras possibilidades? Eu posso me reconstruir? Ou quais são os elementos que eu posso reforçar? Esse processo de reflexidade é uma das grandes, das grandes potencialidades, né, da pesquisa autobiográfica da educação. O Paul Ricoeur, que eu já repito, é um dos autores que eu tenho preferência nesse debate, ele diz que existe uma função hermenêutica na produção da narrativa, ou seja, quando nós narramos, nós criamos uma capacidade de compreensão do mundo, né? Porque no momento em que eu narro, mesmo que seja a história sobre mim, eu crio um certo distanciamento, que eu posso observar a mim mesmo como um outro, né? E esse processo de dissociação de consciência permite um certo conhecimento sobre mim mesmo e também sobre o outro, tá? Então, esses são elementos interessantes. É claro que aqui a gente não tem tanto tempo para explorar essa tradição do pensamento filosófico, mas é importante que a gente faça citação para que quem tiver interesse possa, inclusive, fazer algum tipo de aprofundamento, né? Dentro desse debate aqui, a Passeguir diz que existem 3 unidades de trabalho na narração autobiográfica. Primeiro, a unidade da implicação. Quais são, eu errei aqui, né? Quais experiências marcaram a minha vida intelectual e profissional? É óbvio que quando eu vou narrar a minha vida, eu não vou narrar tudo. Eu vou selecionar, né, alguma experiência que me marcou.
daquele conjunto de acontecimentos ou de vivências que eu tive, eu seleciono uma determinada experiência. Quais são aquelas experiências significativas? Aí, depois disso, eu pergunto, o que essas experiências fizeram comigo? Que é aí que tem essas experiências evocadas, né? Como que essas experiências me transformaram? E a terceira, que é a dimensão hermenêutica, o que faço agora com o que isso me fez, né? Que é uma pergunta que eu posso trazer aqui do Sartre, né? O que faço agora com o que isso me fez? Quer dizer, eu tive uma experiência significativa, essa experiência causou em mim algo, e no momento que eu investigo o que isso foi, o que causou essa experiência em mim, eu posso me questionar o que eu vou fazer com isso, como que eu vou conduzir minha vida. Tudo isso que eu estou trazendo, pessoal, é o processo de reflexividade da forma da pesquisa autobiográfica na educação, tá bom? Aqui eu vou passar por cima, não vou ler isso tudo, até porque esse slide ele já está disponibilizado para vocês, mas o Prado e a Soligo, eles vão trazer uma coisa importante, que aí já é uma outra dimensão, tirando essa dimensão autopoética e reflexiva, que é uma dimensão da valorização do professor. Isso daqui eu posso até compartilhar com vocês. No doutorado em História, eu desenvolvi uma pesquisa sobre uma biografia de um autor, que é da elite brasileira, e me perguntei, ora, por que eu não posso escrever uma biografia sobre mim? Por que eu não posso tratar a minha formação? E aí eu pensei, porque eu, como professor, as experiências que eu vivo, os conhecimentos que eu gero, eu não posso desenvolver uma narrativa. Então, de alguma forma, falar sobre a nossa vida, sobre a nossa experiência, sobre as nossas dificuldades, também é uma forma de valorização do magistério, que é uma forma de valorização da escrita do educador. E esse é um ponto. Nós lemos poucos e outros educadores que falam sobre sua vida. Então, a gente precisa também, para escrever sobre a gente também precisa escrever, ler sobre os outros, tá? Então, aqui eu trago alguns elementos importantes, tá bom? Aqui eu queria só ler essa segunda, agora, segundo momento, que tem a ver com aquilo que eu tinha falado há pouco sobre essa dimensão hermenêutica, que o que faço agora com o que isso fez de mim, e o que essas experiências fizeram comigo, né? Aí, uma questão importante que nós temos que ter é, o que há de importante na minha história? Aí coloca, reafirma ainda que o memorial de formação, e leia o memorial de formação aqui, no caso vocês, como relatório de formação. Não tem por objetivo contar exaustivamente cada momento da vida, e sim, aceitando o convite de Bose, tratar a lembrança como um diamante bruto que precisa ser lapidado, junto a um trabalho reflexivo que não concebe o retorno ao passado como uma repetição dos fatos, mas, sobretudo, como uma reaparição. Então, o que ela está querendo dizer? Que é algo que ou os outros autores concordam que essa é uma questão importante, certo? Vocês, quando forem contar a trajetória de vocês ao longo do curso, vocês não vão contar cada detalhe do que vocês fizeram. Vocês vão estar selecionando alguns acontecimentos significativos e, como um diamante bruto, vocês vão lapidar, eles vão tratar, vão narrar, vão analisar, avaliar essas experiências, tá? E vocês vão perceber que, ao avaliar determinada experiência, você também vai se reconstruir, não apenas como narrador, mas também como pessoa. Então, pessoal, aqui para concluir, aqui encaminhando para o final da aula, né? Eu disse aqui que ia durar mais ou menos 45 a 50 minutos. Nós vamos para um terceiro momento, que é algo que eu tinha falado há pouco, que é a necessidade, inclusive por conta do gênero textual desse relatório de formação, que é um texto, que deve ser um texto subjetivo, autobiográfico, talvez escrito em primeira pessoa, mas que traga uma reflexão também objetiva. Então, é muito importante que a gente entre em contato com outros tipos de narrativas, né? Então, existem vários livros. Na aula que vem, a partir da segunda aula, eu vou disponibilizar para vocês alguns links, são links de revistas na EPT. E vocês vão observar que existem vários tipos de relato de experiência na educação profissional e tecnológica e também na educação, na EAD, na EPT. Esse é um livro que eu tinha utilizado em outras disciplinas, mas que eu acho que vocês podem procurar na internet, é simples. Ele não fala especificamente sobre EAD, por isso que eu não coloquei
como material complementar, mas é um livro que traz várias escritas, escrita de si, processo formativo, várias experiências que ocorreram na EPT, na docência da EPT, no IFRN Zona Leste. Então, vejam só, falando sobre memórias, falando sobre memorial de formação. Então, são textos que vão apresentar que os alunos que foram alunos do curso de docência na EPT, eles desenvolveram vários textos que falaram sobre sua própria experiência, e eles compartilharam isso, então ler esses textos é interessante. Porém, eu trouxe para vocês, e esse sim é um e-book, óbvio que todos aqui não precisam ler todos os capítulos, mas eu disponibilizei para vocês nos materiais complementares esse texto aqui, né, que é organizado por Elito Júnior Jorge, Educação à Distância, Fundamento, Prática e Metodologia, é no âmbito da EAD. Infelizmente, eu não encontrei um texto que é EAD na EPT, então, nenhum desses textos traz a discussão da educação profissional e tecnológica, mas todos esses textos trazem várias temáticas sobre elementos da educação à distância. Então, são trabalhos coletivos também desenvolvidos de forma coletiva, né? E são trabalhos que avaliam a avaliação, né, de determinada temática na educação à distância. Então, é muito importante, deem uma lida nisso, daqui, vários desses temas vocês podem desenvolver, adequando a educação profissional e tecnológica, certo? Até na lista de temas e problemáticas que eu desenvolvi, que eu disponibilizei para vocês no ambiente virtual, está aqui, alguns temas que está aqui, mas eu aconselho vocês darem uma olhada e tentar ler um ou outro texto, porque isso pode ajudar bastante vocês, tá? E, claro, aqui eu estou colocando um print aqui do ambiente virtual, e esses textos, que são textos mais teóricos, não são textos de relatos de experiências, são textos que avaliam como desenvolver esta narrativa. E eu disponibilizei para vocês lá no ambiente virtual. Boa parte desses textos, as ideias centrais, eu citei aqui agora na aula. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenha sido de ajuda a vocês, que essa aula tenha servido para que vocês consigam entender um pouquinho melhor como desenvolver o trabalho. É natural que esse processo inicial de seleção de temática, desenvolvimento, estabelecimento de objetivos, escrever a justificativa, desenvolver uma problematização, é complexo, por isso que vocês têm 15 dias, mas também é um trabalho, é um exercício, e eu tenho certeza que todos vocês vão fazer, e já estão fazendo, pelo que eu já soube com os tutores, belíssimos trabalhos, tá? Agora eu queria reforçar uma coisa, e vou reforçar novamente isso porque me foi dito que essa é uma das problemáticas que está aparecendo no curso. A temática do curso de vocês, o foco do curso de vocês é a educação à distância. Então, a temática que vocês têm que desenvolver ao longo do curso é sobre educação à distância. O importante é que vocês tentem relacionar a educação à distância à EPT, mas partam do campo da educação à distância, tá? Do campo. Boa parte, só estou voltando aqui, destas disciplinas que vocês vão fazer a partir do segundo módulo agora, são campos de estudo amplos. Então, por exemplo, dentro de fundamentos da EAD, existem vários subtemas, vocês podem pegar um desses subtemas. Por exemplo, produção de materiais didáticos digitais, né? Então, produção de material digital, mas você não precisa estudar todos os materiais digitais. Você pode tentar desenvolver um específico, sei lá, jogos digitais para EPT. Esse é um tema, um exemplo, tá? A temática da mediação pedagógica em EAD, né? Nós temos aqui, por exemplo, alguns de vocês já foram tutores, como desenvolver essa reflexão sobre essa temática da mediação pedagógica. Então, portanto, gente, é muito importante, é fundamental que vocês relacionem, que o tema de vocês seja sobre a educação à distância. Isso aqui é o primordial, porque é no campo da educação à distância, no âmbito da EPT, que vocês vão desenvolver a temática de vocês, tá bom? Então, às vezes, você tem uma temática muito ampla, mas que dá para trazer, né? Por exemplo, você tem uma temática, eu disse no começo do curso, sobre evasão. Então, você vai falar sobre evasão na educação à distância, na EPT. Deu para compreender isso? Eu acho que isso aqui é importante, tá? Eu já estou sendo um pouquinho repetitivo, e aqui tem algum dos textos que eu utilizei, e eu agradeço a aula, espero que tenha sido proveitoso para vocês,
tá? Agora eu vou descompatibilizar, vou parar o compartilhamento para eu poder voltar aqui e retornar a vocês, tá bom, gente? É exatamente 47, 45 minutos que foi planejada a aula. A partir de agora, espero que vocês tenham colocado questões, aparecido. Eu vou aqui abrir o microfone para meus tutores. Um minuto, tá, Antônio? Vou aqui abrir o microfone e o... Pronto. Então, a sistemática é igual à da semana passada, meu colega Antônio, ele já deve estar aqui colaborando. Primeiro, ele faz o apanhado de questões que apareceram no chat, e assim que ele concluir, eu abro o microfone para caso alguém queira falar e compartilhar alguma ideia, tá bom, pessoal? Antônio, seja bem-vindo e pode falar, tá? Boa noite, professor Robson, boa noite, demais colegas tutores, boa tarde aí aos estudantes do Polo Garanhuns e também dos demais polos, né? Eu fiz um compilado aqui de algumas perguntas, né, alguns questionamentos do pessoal, alguns tutores já foram também respondendo, eu tentei sintetizar para também não ficar tão extenso. Então, vou pegar aqui e pontuar essas colocações, essas observações que foram compiladas aqui. Só um segundinho. Pronto, está aqui. Professor a Raquel Andrade pergunta o seguinte: a temática precisa ser tão específica ou pode mesclar assuntos de 2 ou 3 vertentes, como, por exemplo, material didático, cultura digital, entre outras? Tá, entendi a pergunta. Então, a gente vai aprendendo, à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa trajetória acadêmica, que quanto mais específico é um tema, melhor você vai desenvolver ele, né? Então, é natural que no início da pesquisa, a gente sempre imagine uma temática um pouquinho mais abrangente. E o trabalho dos orientadores é exatamente falar, não, vamos fechar um pouquinho mais, tá bom? Então, assim, geralmente, você tem uma temática central e você tem questões adicionais que se relacionam com aquela temática central. Então, por exemplo, você tem materiais didáticos, mas você também quer tratar a questão de como os tutores trabalham com material didático. Você vai ter que eleger uma temática específica, central, e aquela outra, ela vai entrar como parte da reflexão dessa temática central, tá bom? Então, é natural que outras temáticas, elas vão aparecendo, mas é bom o exercício de tentar falar o que eu quero, ao longo do meu curso, desenvolver como reflexão principal. E aí vão aparecer questões secundárias, terciárias, as questões marginais, que são interessantes, que vocês vão trazer para o trabalho, mas é muito importante que tragam esse elemento da centralidade da temática, tá bom? Não sei se eu fui claro, mas espero que eu tenha contribuído com vocês, tá bom? Agora, muito importante é que essa temática tenha relação com a educação à distância. Antônio? Beleza, vamos lá. O Francisco Rox. Eu compilei aqui várias perguntas iguais. Como evitar para não ficar prolixo? O trabalho prolixo. Todo trabalho é um trabalho, até eu utilizei, tem um autor aqui que eu trouxe para vocês, utilizou a metáfora do diamante bruto a ser lapidado. Todo trabalho ele é um trabalho de lapidação. Por isso que a tradição acadêmica, da qual nós fazemos parte, exige a questão da orientação. Um dos trabalhos do orientador é justamente esse trabalho de seleção, de alerta, certo? Então, assim, não existe fórmula perfeita, eu sou um pouco prolixo, professores de história da área de humanas, no geral, não são, mas o nosso trabalho ele é um trabalho mesmo de depuração, a gente vai escrevendo, cortando, avaliando, e em algum momento a gente vai conseguindo chegar no centro. O importante é sempre a gente se perguntar, isso tem a ver com a pergunta anterior, o que de essencial é isso, o que de central é o que eu estou trabalhando,
né? Se você consegue observar a centralidade dos seus objetivos, qual é o objetivo central e quais são os objetivos específicos, fica mais fácil de você tentar diminuir essa questão de ser prolixo, tá bom? Mas, ademais, é um trabalho intelectual, como todo trabalho intelectual, um trabalho de exercício mesmo, que a gente vai melhorando com o passar do tempo, tá bom? Não é um problema de saída a ser prolixo. Antônio? Professor, se me permite, eu também tenho essa doença da prolixia. Na minha dissertação, eu brincava com a minha orientadora sobre isso, e algo que me ajudou muito foi a releitura, assim, reler várias vezes o que eu escrevi, até para mim mesmo, e sair fazendo os cortes necessários. E eu confesso, era muito doloroso para mim fazer os cortes. Quando eu fazia os cortes, na intenção de sintetizar o raciocínio, né, para o texto ficar mais direto ou mais objetivo, sem ficar tão excessivo, eu tinha uma dificuldade com o corte. Quando eu cortava, eu sentia que como se estivesse cortando um pedaço de mim. Pouco a pouco, eu comecei a fazer essa experiência, ainda que dolorosa. Isso ajudou bastante com essas releituras. E, às vezes, muitas vezes, você se desapegar um pouco. E exercitar mesmo, com as releituras, a capacidade de síntese, né? Exato. Eu até posso compartilhar uma experiência. Eu lembro que no doutorado tinha um professor que pediu para escrever um artigo de 4 páginas. E era um trabalho do semestre todo. E eu falei, como assim um artigo de 4 páginas? Era de 6 páginas. Era uma introdução, uma página para introdução, uma para conclusão e 4 para o desenvolvimento. E eu cheguei uma semana antes com 25 páginas. Ele mandou votar, falou, não, é 4 páginas. Isso tem um monte de besteira aí, corte e traga para mim o essencial. Eu acho que foi esse estado de choque que me ajudou um pouco, mas ainda assim é mais difícil. Pode falar agora. Nelson, você levantou a mão, só deixar o Antônio ler as questões que eu abro para você, tá bom, Nelson? Para guardar então, professor? Isso, em 1 minuto eu passo para você, tá? Só para as questões do chat. Tranquilo, sem pressa. Tem mais alguma questão, Antônio? Tem sim, tem só mais 3 aqui. Tem aqui um compilado, diz o seguinte, o memorial contém somente as experiências, o que gostei, o que achei diferente, ou pode ter o que achei de importante no conteúdo. Não sei se ficou claro, deixa eu só sintetizar aqui. O memorial contém somente as experiências. Aí a pessoa afirma, eu gostei. O que achei diferente, ou pode ter o que achei de importante no conteúdo. Isso. É um exercício, e gente, eu vou repetir isso toda vez que eu puder aqui, tá? Eu queria que os tutores repetissem também. E os outros tutores das outras disciplinas. Quanto melhor for sua capacidade de registrar as experiências, inclusive essa aula aqui, você sair dessa aula e registrar o que aprendeu nessa aula, ao longo do curso, mais fácil e melhor vai ser seu relatório de informação. Então, quanto mais você alimentar este memorial, registrar esse caderno, mais fácil vai ser realizar o relatório e melhor, a maior qualidade vai ser o relatório, ok? Então, é um trabalho diário mesmo de registro de experiência, de dúvida, tá bom? De dúvida. Antônio. Tem uma outra pergunta que eu acho que você elucidou com essa resposta. Ela pergunta assim, nesse formato, pode haver citações no que vamos construir agora? Sim, e é muito interessante, porque assim, vou dar um exemplo agora, eu coloquei para vocês uma das citações. Digamos que eu seja aluno, assisti essa aula. Eu achei interessantíssimo aquela citação da Passegui que fala sobre a questão de lapidar a experiência. E isso me causou uma reflexão. Eu posso anotar no meu memorial e colocar ali embaixo a reflexão, ou colocar a data. Quando eu for fazer lá em frente, eu for analisar meu memorial para escrever o relatório, eu posso exatamente narrar como foi aquele momento em que eu encontrei em contato com aquela citação e quais foram os pensamentos que aquela citação geraram em mim. Então, por isso, citações, reflexões, mapas mentais, tudo isso, tudo que foi importante para vocês, vocês devem registrar no memorial. E só complementando, professor, se me permite, no momento que a experiência está sendo vivenciada, como nesse momento, aquilo está muito fresco na memória do trabalho, né? Depois você pode até lapidar o texto, mas um pequeno registro agora já ajuda a reativar lá na frente, quando você vai consultar o que você escreveu. Às vezes uma palavra. Às vezes uma palavra-chave, né? Um autor,
Alguma coisa assim, pequena, ajuda bastante depois. Pronto, outra pergunta ainda de Irma. Não sou professora de EPT, como faço meu trabalho? Não tenho como relatar uma experiência. Relata como aluna, porque a sua experiência é a sua experiência no curso. Claro que quem for já professor já tem uma vantagem, porque já traz alguns elementos e já pode utilizar como tema. Mas o material base, a experiência base que você vai ter é o curso que você está fazendo, este curso que você está fazendo, tá? E aí encontrar uma temática pode ser um pouquinho mais difícil, mas também vai permitir que vocês, ao longo do curso, você vai narrar a sua experiência no curso, tá bom? Eu estou vendo aqui, ela colocou que entendi. Como aluna da EPT, ok? Agora, a temática, ela pode ser desde da questão do ensino-aprendizado, do material didático, né, sei lá, dos fundamentos. Por isso que é importante conhecer, como já disse aqui, as disciplinas e o PPC, porque aí vocês podem selecionar melhor a temática. Já foram todas, Antônio? Faltam duas, professor, aqui. A Ariane pergunta: para além das disciplinas do curso, eu posso utilizar minha formação de outra área para linkar à pesquisa? Atuo como professora de literatura. Claro. Como eu tinha mostrado para vocês naquele mapa conceitual, um dos elementos que vocês podem trazer é justamente a experiência pretérita, tá? Então, por exemplo, uma temática na educação, na EAD, é o ensino de literatura na EAD, só um exemplo, estou chutando aqui, tá? O ensino da literatura na EAD, na educação profissional e tecnológica. Como que a literatura pode ser ensinada na EAD? Um tema bem abrangente, mas que pode trazer essa tua formação, e ao longo das disciplinas você vai melhorando ela, vai trazendo elementos para ela, tá? Aqui, gente, eu não estou dando ideias de temas, não, para vocês pegarem esse tema, não. É só para como vocês fazerem. Então, quem tem experiência pretérica é para utilizar a experiência pretérica, linkando com a temática do curso de educação à distância. Pronto, mais uma aqui, a do João Vitor. Ele pergunta assim: eu tive experiência de uma graduação presencial e outra em EAD, mas sobre EPT não tenho essa experiência. Como posso direcionar o meu trabalho? É ótimo, assim, a educação profissional e tecnológica é um campo muito amplo, né? E vocês, ao longo do curso, dessas disciplinas que vocês vão pagar agora, vão assistir agora, vão ser apresentado para vocês várias temáticas que vão relacionar a EAD à EPT. E aí vocês vão aprender um pouquinho mais sobre a educação profissional tecnológica a partir da perspectiva da EAD. Isso já vai ajudar vocês. Mas você que teve uma experiência na educação à distância, sem dúvida alguma, você já tem um ponto de partida muito importante de tentar entender qual a temática que você quer trabalhar, tá bom? Então, a EPT ele vai se desenvolver naturalmente ao longo do curso, porque essa é a temática do curso. Por isso que eu estou até focando aqui no tema específico, que é o tema da EAD, tá? Para que ninguém traga outro elemento que não seja o da EAD. Porque o primeiro módulo é mais teórico, né? Estou vendo aqui a Irma. Só que a partir de agora são módulos mais específicos de educação à distância na EPT. Posso passar para o Nelson, Antônio? Apareceu outra aqui bem rapidinho, é sobre os prazos para o feedback das entregas. Alguns estudantes perguntando sobre o tempo para receber os feedbacks. Tá, eu vou conversar com os tutores essa semana, porque a gente tem colocado no cronograma que eu passei para eles, a ideia é que a partir dessa semana eles já comecem a receber e quanto antes possível eles poderem fazer esse feedback, tá? Mas a ideia é que até o dia 12, 13, já sejam dados esses feedbacks aqui para vocês, tá bom? Entre agora, no dia 7 e ao dia 13, mais ou menos, mas aqui eu vou conversar e eles compartilham isso com vocês, tá bom? Mas, claro, aqueles que já conseguirem receber e passar o feedback é bem mais importante, tá? Beleza, professor, terminamos por aqui. Vamos lá, Nelson, agora, né? Isso. Pronto, Nelson, mande brasa, rapaz. Opa, obrigado. Professor, eu não sou da licenciatura ainda, né? Eu vim da graduação bacharelado em Museologia, em Biblioteconomia. A licenciatura eu estou fazendo agora na UNEB em História. E aí, eu atuei
na parte educativa, como em algumas disciplinas da Universidade Federal da Bahia, em museus, né? Então, tem a questão da mediação da informação de uma forma didática para o público, né? Então, a gente trabalha muito a questão do planejamento pedagógico, educativo. Inclusive, como no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, ela também tem esses projetos para que essa mediação seja feita remota, né? Eu queria saber se eu poderia trabalhar com isso, só que eu não vejo no momento, né, como é que eu poderia fazer esse link com o EPT. Tem como fazer com uma educação à distância, num braço da educação formal, né, que no caso, o museu dando esse suporte, né, para as instituições formais de ensino, mas é um espaço educativo também, e no formato remoto, né, tem presencial remoto. Mas, obrigatoriamente, teria que fazer um link com o EPT. Tem que fazer sim. Ele pode não ser central no seu trabalho, mas ele precisa sim, tá bom? Mas eu acho que as disciplinas que vão vir agora nesse semestre, eles vão clarear um pouquinho. Mas deixa eu só dissertar um pouquinho aqui, falar sobre a EPT, porque a educação profissional e tecnológica, inclusive pela regulamentação nacional, é uma área muito abrangente. A questão aqui é de formação de profissionais, né? Então, a gente tem na EPT, desde cursos de ensino médio, passando por subsequente, cursos de nível médio, mas também tem cursos tecnólogos, tá bom? De nível superior. E, de alguma forma, a EPT, ela também incorpora as pós-graduações, como este curso que vocês estão fazendo. Então, de alguma forma, quando você estiver fazendo essa avaliação que você fez, que são links extraordinários, eu, como historiador, já estou bem curioso para entender como você vai fazer isso, quando você estiver avaliando a sua relação no curso, nesta temática, ao longo do curso, você já vai estar falando como este curso, que é um formato de educação profissional e tecnológica, está permitindo você desenvolver essa reflexão. Então, assim, a sua própria vivência nesse curso já é EPT. Entendeu, Nelson? Então, isso já é um link. Agora, claro, se você quiser fazer uma relação mais direta, por exemplo, essa questão da digitalização, não sei se é esses termos, tá? Da digitalização de um determinado museu, né? E aí, enfim, e aí observar uma experiência de algum curso à distância de museologia, né? Isso poderia ser um elemento também, mas a sua própria vivência, ela já garante uma conexão com a EPT, tá bom, Antônio? Sim, professor, obrigado, viu? Professor, eu fiz essa intervenção porque tem uma colocação de um aluno aqui, que postou agora há pouco, que eu achei interessante. Deixa eu dar uma luz aqui, um direcionamento. Ele coloca o seguinte, é o Wilson. O Wilson é professor de biologia no ensino médio. Ele diz assim, confessa que essa abordagem mais voltada para a área de humanas está me preocupando. Dê uma orientaçãozinha a ele aí nesse direcionamento. Tá. Porque, assim, aqui não dá para fazer nem um TCC de história, de biologia, de geografia. Aqui é uma especialização sobre educação à distância. Então, aqui o campo, a grande área de pesquisa e de conhecimento que esta especialização e as duas demais estão inseridas é no âmbito da educação. A educação é uma ciência social. Então, é natural que você vai desenvolver uma pesquisa no âmbito com as metodologias das ciências sociais, né? Por isso que essa humanas, ela aparece aqui, não por conta dessas disciplinas tradicionais, mas por próprio campo da educação. Agora, o âmbito das ciências humanas, das ciências sociais, é um âmbito muito amplo de metodologias, né? Então, você pode desenvolver. E a educação, ela abraça todas as áreas do conhecimento. A grande questão da educação é como que por exemplo, biologia, como que o ensino desta área do conhecimento é possível? E aí, para ser mais específico, como é possível, por exemplo, ensinar biologia na educação profissional e tecnológica em EAD? Então, são temáticas que são correlaterais. Agora, esta relação com a humanidade tem a ver com o campo, porque esse é um curso de educação à distância na educação profissional e tecnológica. Então, o campo é o campo da educação e, obviamente, que as metodologias das ciências humanas e sociais vão aparecer e, óbvio, que essa metodologia da pesquisa autobiográfica, ela carrega esse elemento mais
Então, fique tranquilo, vai ser uma grande experiência para você, professor de biologia, deixa eu ver o nome dele, Wilson, né? Para desenvolver essa outra atividade, também conhecer um pouquinho mais sobre a sua própria prática, tá bom? Disponha, Wilson, disponha. Pessoal, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Nós estamos chegando aqui no período final. Se não, eu agradeço a presença de todos, estou gostando bastante do público, chegamos a quase 80 pessoas aqui na aula de hoje, ainda tem outros que vão assistir. Na semana que vem nós teremos a última disciplina, a última aula, será uma aula fundamental. Eu vou construir com vocês um plano de formação, que é o trabalho que vocês vão fazer. Obviamente que eu não vou fazer um plano de formação em EAD, porque meus conhecimentos nessa área é um pouco mais limitado, vai ser em docência, mas a forma como construir, ela vai estar lá, tá bom? Então, o jeito como vocês construíram, o que vocês vão ter que responder, o que vocês vão ter que fazer, é o que eu vou construir na aula que vem, tá? Então, vai ser uma aula, digamos, prática, para o que a gente pode considerar de prática nessa modalidade de ensino, onde eu vou realizar, né, um plano de formação, e vai ser bastante interessante vocês observarem como construir, porque vocês também, a partir do dia 10, que é no dia da aula, também vão iniciar esse plano de formação, tá bom? Então, forte abraço para vocês, a partir de amanhã essa aula vai estar disponibilizada no ambiente virtual. Boa noite a todos e todas. A partir de agora eu vou encerrar a gravação.